E aí, galerinha, na aula de hoje vamos falar sobre a relação que nós temos entre as duas constantes de equilíbrio, o Kc e o Kp. Vamos entender como é feita essa relação? Então, vamos para a aula. Na aula de hoje vamos falar sobre equilíbrio químico e vamos entender a relação que nós temos entre o Kc e o Kp. Galera, essa relação que nós temos entre Kp e Kc, nós temos que utilizar uma equação muito conhecida nos gases que nós chamamos da equação de Clapeyron. Essa equação é dada por PV igual a nRT. Para você não esquecer, nós temos por você nunca rezei tanto. Galera, se eu olhar aqui direitinho, nós podemos pegar esse volume e colocar ele aqui embaixo. Então, eu vou ter o número de mol dividido pelo volume. E quando eu tenho o número de mol dividido pelo volume, eu vou ter o quê? Eu vou ter a molaridade. Galera, nesse caso, a gente vai ter o quê? Que a pressão vai ser igual a molaridade vezes a constante dos gases vezes a temperatura absoluta. Aonde nós temos o quê? Que a pressão tem tudo a ver com Kp. A concentração tem tudo a ver com Kc. RT delta N. Então, nós temos a relação entre Kp e Kc que vai ser dado por Kp, ele é igual a Kc vezes RT delta N. Lembrando sempre, ó, o R é a constante dos gases ideais. Ele pode ter dois valores a depender da pressão. 0,082 atm litros Kelvin mol, quando ele está em atm, ou 62,3 mmHg litro Kelvin mol, quando ele está em milímetro de mercúrio. Lembrando vocês que a temperatura, só trabalhamos com a temperatura absoluta, que ela é dada em Kelvin. Se tiver em Celsius, eu somo com 273 e aí eu vou ter a temperatura em Kelvin. E esse ΔN que a gente vai aprender a calcular, que ele é a variação do mol da reação. Vamos ver aqui o cálculo do ΔN, que é a variação do mol da reação. Quando eu tenho um sistema que ele é homogêneo, só tem uma fase, nesse caso, todos eles são gasosos, os reagentes e também os produtos. Pessoal, como ele é variação do mol, nós vamos ter aqui o seguinte. Preste bem atenção que no reagente nós temos aqui 2 mols, no produto nós temos aqui, ó, 4 mol. 1 mais 3, 4. Esse ΔN ele é dado pelo quê? Pelo mol do produto menos o mol do reagente. Então, eu vou ter 4 menos 2, que ele vai ser igual a 2. Como nós vimos que o Kp ele é igual a Kc RT ΔN, no lugar do ΔN eu vou colocar o 2. Então, para essa equação, nós vamos ter que o Kp ele vai ser igual a Kc RT elevado ao quadrado. Beleza? Vamos ver agora outro exemplo que nós temos aqui, o seguinte, também para o sistema que ele é homogêneo. Aqui eu tenho 2 do hidrogênio reagindo com 1 do oxigênio, produzindo 2 da água. Preste bem atenção que nós vamos ter no reagente 3, 2 mais 1 aqui, 3, e nesse caso aqui nós temos no produto 2 apenas. Como eu vou calcular o ΔN, eu vou pegar o produto menos o reagente. Então, nesse caso, eu vou pegar o produto que é 2, menos o reagente que é 3. 2 menos 3 vai dar igual a menos 1. Percebeu que o ΔN deu negativo? Quando ele dá negativo, o que, que vai acontecer? Ele vai ser elevado ao expoente negativo. Então, eu vou ter o Kp vai ser igual a Kc RT elevado a menos 1. Só que nós não conseguimos trabalhar com expoente negativo. Nesse caso, a gente vai transformar ele em positivo. Para isso, você inverte o RT. O RT está aqui em cima multiplicando, ele passa cá para baixo dividindo, ok? Então, nós vamos ter para essa equação que o Kp vai ser igual a Kc dividido por RT. Vamos ver aqui outro exemplo que nós temos também um sistema que ele é homogêneo, só tem uma fase.
Então, tanto os reagentes como os produtos, eles são gasosos. No reagente, nós vamos ter aqui o seguinte, galera: 1 mais 1, nós temos 2 mols. No produto também nós temos aqui 2 mols. Observe que não houve variação, porque é 2 menos 2 vai dar igual a zero. E toda vez que ele der igual a zero, o que, que vai acontecer? Nós vamos levar ao expoente zero, o RT. Então, todo número elevado a zero ele vai ser igual a 1. Então, nesse caso, o Kp ele vai ser igual ao Kc. Agora, vamos para o caso que nós temos um sistema que ele é heterogêneo. Nós temos mais de uma fase. Observe que eu tenho um carbono, que ele é sólido, o oxigênio, que ele é gasoso, e o gás carbônico também, que ele é gasoso. Como eu tenho um sólido e gás, eu vou ter duas fases. Pessoal, cuidado quando nós temos um equilíbrio e nós temos substâncias que são sólidas ou líquidas, nós não contamos. Então, observação muito importante: o estado sólido e líquido não participam do equilíbrio. Então, eu não vou contar esse reagente. Quando você vai ver, nós temos aqui apenas 1 mol, só conto do oxigênio, e no produto também só tem 1 mol. Como não houve variação, nesse caso, ΔN vai ser quanto? Vai ser zero. Quando ΔN é zero, sabemos direitinho que nesse caso vai acontecer o seguinte: o Kp ele vai ser igual ao Kc. Vamos ver aqui agora o exercício sobre a questão da relação entre Kp e Kc. Preste bem atenção para esse exemplo. Considere o seguinte equilíbrio químico: 2 do hidrogênio gasoso mais monóxido de carbono gasoso, formando o metanol gasoso. Sabendo que o Kc vale 300 mol a menos 2 vezes litro a 425 graus Celsius. Determine o valor do Kp para essa temperatura. Dados: a constante dos gases ideais é igual a 0,082 atm litros Kelvin mol. Galera, lembrando aqui o seguinte: quando a gente vai fazer o cálculo disso aqui, nós temos que calcular o ΔN, que é a variação do mol da reação. Preste bem atenção que no produto aqui só tem 1 mol, no reagente tem um 2 com aqui 3. Então, a variação vai dar menos 2. Como eu sei que o Kp ele é igual a KCRT ΔN, o ΔN vai ser menos 2. Para a gente transformar esse expoente em um valor positivo, a gente inverte. Então, a gente vai ter que o Kp ele vai ser igual ao Kc dividido pelo RT elevado ao quadrado. Galera, preste bem atenção à questão da temperatura. A temperatura que ele te deu foi de 425 graus Celsius. Tenho que transformar ele em Kelvin. Eu devo somar com 273, que vai dar 698 Kelvin. Então, utilizando a fórmula, eu vou ter que o Kp vai ser igual ao Kc, que é 300, sobre 0,082 vezes 698 elevado ao quadrado. Nesse caso, essa multiplicação e elevado ao expoente vai dar 3.275,95. Dividindo aqui o 2, vai ter o valor aproximadamente de 0,09 atm a menos 2. Então, é dessa forma que nós temos a resolução dessa questão. Vamos agora para o segundo exemplo sobre a questão da relação entre Kp e Kc. Galera, olha só o exercício. O pentacloreto de fósforo é um reagente muito importante em química orgânica. Ele é preparado em fase gasosa pela reação abaixo, está aqui ela. Um frasco de 3 litros contém a seguinte quantidade de equilíbrio a 200 graus Celsius: 0,120 mol de PCl5, 0,600 mol de PCl3, 0,0120 mol de cloro. Calcule o valor da constante de equilíbrio Kc e Kp nessa temperatura. Pessoal, a fórmula aqui é o seguinte: é o PCl5, ele vai se decompor produzindo em PCl3 mais cloro. Preste bem atenção que essa reação
nós não temos o valor da sua concentração em mol por litro. Então, como eu tenho um mol e tenho também o volume, vou calcular a concentração de cada um dos participantes. Preste bem atenção para o PCl5, nós temos 0,120 dividido por 3 litros, vai dar 0,04 mol por litro. Do PCl3 eu tenho 0,600 mol dividido por 3 litros, que vai dar 0,20 mol por litro. E tem também no cloro, que é 0,0120 mol dividido por 3 litros, que vai dar 0,04 mol por litro. Como eu achei as concentrações, agora a gente pode calcular a constante que nós chamamos de Kc. Galera, calculando aqui o Kc, você vai ter o seguinte. Nesse caso aqui nós temos o quê? Pela fórmula, ele vai ser os produtos dividido pelo reagente. Então, eu vou ter a concentração do PCl3 vezes cloro, dividido pela concentração do PCl5. Substituindo o valor, a gente vai ter 0,20 vezes 0,04 dividido por 0,04. E aí, multiplicando aqui os valores, nós vamos ter que sua constante vai dar 0,02 mol por litro. Pessoal, quero calcular agora a constante Kp. Nesse caso, nós vimos que essa reação, nós temos aqui 1 mol no reagente e nós temos 2 mols no produto. 2 do produto menos 1 vai dar igual a 1. Então, Kp ele é igual a Kc RT delta N. Então, nós temos que Kp ele vai ser igual a Kc vezes RT. Preste bem atenção que a temperatura que ele te deu foi de 200 graus Celsius. Vou transformar em Kelvin, devo somar com 273, que vai dar 473 Kelvin. Utilizando a fórmula, você vai ter o Kc 0,02 vezes 0,082 vezes 273 e o Kp vai ser igual a 0,78 atm. E é isso aí, pessoal.